Desafio 22. Amar é uma escolha, não um sentimento. É uma ação inicial, não uma ação automática. Hoje, escolha estar comprometido a amar mesmo que seu cônjuge tenha perdido o interesse em receber o seu amor. Diga a ele hoje em palavras semelhantes a essas: eu amo você e ponto final. Eu escolho amar você, mesmo se você não me amar em troca. Hoje somos convidados a refletir sobre a fidelidade. O amor verdadeiro, ele é fiel. E assim, no nosso casamento, nós precisamos decidir amar assim como Deus nos ama. Se nós formos parar para pensar, nós não merecemos o amor de Deus. Somos pecadores, muitas vezes rejeitamos esse amor, rejeitamos a presença de Deus, rejeitamos viver da forma como Deus deseja que vivamos. Mas Deus continua nos amando incondicionalmente. O que seria incondicional? É sem impor condições. Deus nos ama e ponto final. Deus nos perdoa. Deus está sempre ali de braços abertos para nos acolher, sempre que nós nos voltamos para Ele. Não é à toa que na palavra de Deus o Senhor compara o seu relacionamento com o seu povo com o casamento. Não é à toa que Cristo chamou a igreja de noiva, porque sim, o relacionamento de Deus conosco, com o seu povo, é comparado ao relacionamento conjugal. Então, da mesma forma que Deus nos ama de forma incondicional, nós também precisamos decidir amar o nosso cônjuge desta forma, sem condições. Ainda que essa pessoa não mereça, ainda que essa pessoa não me devolva o mesmo amor, o mesmo respeito, ainda que essa pessoa não esteja nem aí para nada do que eu estou fazendo, mas eu decido amar e ponto final. No Antigo Testamento temos o exemplo do relacionamento do profeta Oséias com a sua esposa. Ele se casou com uma prostituta. Eles tiveram 3 filhos e depois de muito tempo, ela decidiu abandonar a sua família e voltar a viver com outros homens. Oséias se sentiu extremamente rejeitado, humilhado por essa situação. Mas mesmo assim, ele decidiu ir atrás dela, ele decidiu pagar o preço para ter a sua esposa de volta. Quando ela já tinha sido vendida como escrava, ele resolveu pagar o preço que foi necessário pela redenção dela e levou ela de volta para casa. Assim também é o Senhor com cada um de nós. Quando nós pecamos, quando nós rejeitamos a presença de Deus, Deus ainda está ali, querendo o nosso retorno, desejando que nós retornemos para Ele. E Jesus pagou o preço mais alto que poderia existir pela nossa redenção. Deu a sua vida por cada um de nós. Assim também no nosso casamento, nós precisamos dar a vida um pelo outro. Ainda que o outro não mereça, ainda que o outro não esteja dando a vida por mim, mas eu preciso tomar essa decisão a cada dia, a cada manhã. Hoje eu vou amar e ponto final. Quando Jesus fala no Sermão da Montanha que é preciso que nós amemos os nossos inimigos, fazer o bem por aqueles que nos odeiam,
orar por aqueles que nos maltratam, é exatamente isso que nós precisamos fazer. Que mérito teríamos se apenas amássemos aqueles que nos amam, se apenas fizéssemos o bem por aqueles que nos retribuem com bondade também? Não há mérito nenhum. Qualquer pessoa consegue fazer isso. Mesmo aqueles que não têm qualquer religião, que não acreditam em Deus, os pecadores, qualquer pessoa consegue amar aquele que lhe dá algo de bom ou que lhe dá algum prazer. Mas o nosso chamado enquanto cristãos que somos é amar sem condições, é amar ainda que não recebamos nenhum prazer, nenhuma bondade e nada de bom em troca. É decidir amar, decidir ser fiel até o fim. Sabe qual que é o maior problema que nós temos vivido nos nossos tempos? As pessoas têm vivido muito do sensível e com a propaganda enganosa de que o importante é ser feliz. E o movimento é justamente o contrário. Vamos pegar, por exemplo, uma mãe que está amamentando o seu filho. Pode ser que ali durante o dia ela sinta todo um prazer em contemplar a bênção, a criatura que Deus gerou em seu ventre. Lógico, ali quando o bebezinho está dando os primeiros risos, as primeiras palavras, batendo palma, alguma coisa assim pela primeira vez, é uma sensação de alegria, de gozo muito grande. Mas o movimento é contrário na madrugada. Quando aquele bebê começa a chorar e chorar escandalosamente, a mãe não tem nenhum prazer sequer em levantar da cama, nem mesmo o pai. Às vezes a mãe levanta com o maior sacrifício do mundo porque ela sabe que tem que se entregar por aquele bebê. Muitas vezes ela passa ali horas e horas até fazer aquele bebê dormir novamente. Em momento nenhum ela ficou ali contemplando, como faz durante o dia, aquele bebê lindo, maravilhoso, sorridente que está falando as primeiras palavrinhas. Ela simplesmente decidiu se sacrificar por amor. E aí quando a gente para e pensa, quando perguntam para nós quem que a gente acha que nos amou mais em toda a nossa vida, não há sombra de dúvidas. Em raras exceções, a primeira pessoa que vem à nossa mente é justamente a nossa mãe. Porque somente quem muito se sacrificou, de fato, muito amou. Então, o movimento que nós temos é o movimento do sacrifício, de me entregar pelo outro e aí cumprir o juramento do altar. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, nos momentos de penúria e de bonança, em todos os dias de nossas vidas. Esse foi o juramento. E aí eu quero me entregar por amor. E um amor muito mais ainda aquele que nos criou e nos abençoou no altar. Completamente diferente da ideologia do o importante é ser feliz. Amados, mãe nenhuma fica feliz quando levanta de madrugada. Ela simplesmente ama e se sacrifica. O convite nosso é esse: amarmos como gesto de sacrifício, gesto de entrega, porque somente quem muito se sacrificou, de fato é quem muito amou. Como a própria palavra fala, né? É necessário amar até doer. Assim Cristo amou e se entregou pela igreja. Assim nós somos convidados a nos amar e nos entregarmos pelo nosso cônjuge. Em busca de quando tudo começou. O nosso pensamento era todo para o nosso amado, para a nossa amada. Os sacrifícios para estar junto, para pensar os mesmos sonhos, os mesmos projetos,
estavam todos ali. Este é o convite. Nos entregarmos, como Cristo se entregou pela Igreja, sem que essa merecesse nada. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. São Padre Pio, rogai por nós.